Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, abram o livro de vocês na página 28 e vamos para a correção, ok? Puxa a vinheta! O exercício número 1, ele fala assim: construa o gráfico de cada função na malha quadriculada. Então, ele foi dado essas 4 funções. Para a gente construir o gráfico, nós primeiro precisamos definir alguns pontos, tá? Então, nós vamos definir pelo menos 2 pontos, ok? Pode ser mais, 3, 4 pontos, mas 2 já consegue ver por onde o gráfico vai passar. Então, vamos lá. Nós podemos escrever, fazer a tabelinha aqui do lado, né? X e Y. Então, se eu colocar, vamos atribuir valores. Se eu atribuir o número 1 para X, vou atribuir o 2, vou pôr 3 números, vai? Tá? O 1, o 2 e o 3. Vamos ver como que vai ficar. Então, para X igual a 1, aqui a gente vai substituir pelo X, pelo 1 primeiro. Vai ficar Y é igual a 6 vezes 1 menos 10. Quanto que é? 6 vezes 1, 6. Menos 10 é igual a menos 4. Então, coloco lá, menos 4. Agora eu vou substituir por 2. Ok? X vezes 2. 6 vezes 2, 12. 12 menos 10, y é 2. Então, para x igual a 2, o nosso y também vai ser 2. Agora, para x igual a 3, quanto que é? 6 vezes 3, 18. 18 menos 10, 8. Então, são esses 3 pontos que a gente encontrou. Se você fez esse tipo de gráfico, ele deve ter ficado mais ou menos parecido com esse daqui. Ó, vou colocar aqui para vocês. Dá um pause aí e confere. Esse primeiro aqui, ó. Tá? Agora vamos para o segundo. Mesma coisa nós vamos fazer, tá? A tabelinha x e y e atribuir valores para eles. 1, 2 e 3. Se vocês quiserem variar, vocês podem variar. Por exemplo, vou pôr o 0, vou começar do 0. 0, 1 e 2. Tanto faz, não vai mudar em nada porque é uma reta, ele vai passar por vários pontos. Então, ó, menos 4 vezes 0 mais 4. Menos 4 vezes 0. Todo número vezes 0 é 0. Então, 0 mais 4 é 4. Coloco lá. Agora, no lugar do 0, eu vou colocar o 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Ok? Agora eu vou pôr o 2. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 mais 4, menos 4. Então, definimos esses 3 pontos também. O seu segundo gráfico, ele deve ficar parecido com esse daqui, ó. Dá um pause aí, ó, com esse segundo aqui. Confira para ver se você conseguiu desenhar mais ou menos dessa forma. Próximo. Mesma coisa. Vamos lá, a gente escreve
x e y. 0, 1 e 2. Então, vamos lá. 0 dividido por 2 mais 3. 0 dividido por 2 é 0, mais 3 é 3. Então, para x igual a 0, y é 3. Agora, para x igual a 1, 1 dividido por 2, continua, né? Meio. Ou, se você já quiser escrever aqui, ó, você pode escrever 1 dividido por 2, 0,5. Tá? 0,5 mais 3, 3,5. 3,5. Aí aqui, por 2 agora. 2 dividido por 2, 1. 1 mais 3, 4. Então, a gente define esses valores. Se vocês definiram esses valores, possivelmente vocês também conseguiram chegar nesse terceiro gráfico aqui, ó. Mais ou menos nele. Pode ser que as retas se prolonguem, porque depende do ponto que você escolheu. E por fim, mesma coisa. A gente pode escolher 3 pontos. Então, ó, y para ele igual a 0, 1 e 2. 0 dividido por 4 é igual a 0. 1 dividido por 4 é igual a 0,25. 2 dividido por 4, se você simplificar isso daqui, por 2 e aqui por 2, vai ficar meio. 0,5. Ok? Se você conseguiu, vai chegar nesse último, aqui ó, nesse último gráfico. Então confiram. Veja se vocês conseguiram chegar próximo a esse gráfico. O exercício 2, ele é muito simples. Nós já fizemos um parecido na correção da aula anterior. Para cada item, escreva 3 funções que representam que os seus gráficos sejam paralelos. Eu havia falado para vocês, para que o gráfico da função assim fosse paralelo um com o outro, os as deveriam ser iguais, que aí estaria indicando a mesma inclinação, estaria indicando que eles eram paralelos, ok? Então, para ser paralelo, ó, eu tenho que manter isso aqui e isso aqui. Então, ele mandou você escrever 3 funções. Então, eu posso escrever, ó, f de x é igual a raiz de 2x mais 5. Ah, posso escrever com outro nome. G de x é igual a raiz de 2x mais 7. H de x é igual a 2x mais 8. Então, ó, serão paralelos, porque eles são iguais em A. Somente o eixo do y, que é o B, onde eles cortam, que será mudado. Porém, eles terão a mesma inclinação. Tudo bem? Mesma coisa, gente, nos outros. Então, ficou fácil, ó. F de x é igual a 8x mais 5. G de x, 8x mais 6. H de x, 8x mais 7. Eu coloquei só na ordem, né? F, G, H, mas poderia ser qualquer letra aqui, tá? É o nome da função, você pode escolher. Mesma coisa aqui. F de x menos 4x mais 5. G de x menos 4x
mais 6. H de x menos 4x mais 10. Ou seja, não importa. Vocês podem ter escolhido outras, tá? A única coisa que vocês não podem ter deixado de escrever são as letras A de cada função igual. Não pode mudar para ela continuar sendo paralela. Lá na página 30 fala o seguinte. Observe ao lado o gráfico de uma função afim. Quais as coordenadas do ponto em que o gráfico intersecta o eixo do x? Então, o eixo do x. Então você vai olhar o gráfico, ó. Aqui nesse gráfico, em x, essa linha, onde que ele está interceptando? No zero. Então quais são as coordenadas? 0 em x e 0 em y. Então, 0, 0. Lembra que sempre aqui primeiro é x e segundo é y, tá? Só para lembrar. Esse gráfico representa uma função linear? Sim, por quê? Lembra que todas as vezes que ele passa pelo ponto 0, 0 é uma função linear, ou seja, não tem o b, só tem somente o a. Então, sim, pois cruza o gráfico no ponto 0, 0. Ok? Qual a constante de proporcionalidade dessa função? Então, olha só o que isso quer dizer. Aonde que, nesse gráfico, ele ficou um valor exato, concreto, constante. Olha só. Para x igual a 1, aonde que ele chegou? O y foi 6. Então, qual que é a constante? É 6. 6. Pois, para x igual a 1, y é igual a 6. Tudo bem? Escreva a função linear que passa pelo ponto de coordenadas 4 e menos 1. Então, olha só, ele está falando para você escrever uma função que para x igual a 4, o seu y vai dar menos 1. Então, é só a gente pensar, ó, para a gente fazer uma função em que, quando eu for substituir o x, o resultado vai dar menos 1. Então, a gente pode falar assim, se é menos, a gente já pode pôr o menos aqui. Tá? Então, ele falou primeiro 4. Se eu colocar o 4, se eu substituir, ó, o x por 4, que é o que ele está falando, y vai dar menos 1. Só se eu dividir por 4. É isso, ó, porque 4 dividido por 4 é 1. Mas sem o menos, menos 1. Então, pensem comigo. Qual é a função? Essa função aqui, ó. Y é igual a menos x dividido por 4. Conseguiram entender como que a gente visualiza isso? A gente tem que imaginar qual é a possibilidade. Ok? Virando a página, no 3. Observe os gráficos. Quais desses gráficos representam funções lineares? Para representar uma função linear, ele precisa passar exatamente no ponto 0 em x e em y. Quais são? Então, é o 1, o 3 e o 4. 1, 3 e o 4. Ok? Qual a constante de proporcionalidade de cada função indicada no item A? Então, olha só, do 1, do 3 e do 4, qual é a constante? Então, do 1, para x igual a menos 1. Isso, ó, porque vamos fazer pelo que ele está mais próximo ali. Para x igual a menos 1, o y vai ser 3, não é? Deixa eu ver.
para x igual a 1, se você olhar lá no gráfico, no primeiro gráfico, ó, em x, quando ele dá 1, em y ele vai dar menos 3. Então, a constante do primeiro será o menos 3. Do terceiro, se você olhar também, quando ele dá 1, ele vai estar, cadê? Ele nem dá 1, né? Ele não passa pelo 1. Então ele passa por qual? Pelo 2, próximo, que vai dar lá em cima, que vai cruzar com o 3. Então a constante vai ser o 3. E a do 4, você olha lá no gráfico, ele passa no 1 em que ponto? Em y, no 5. Então essas são as constantes, ok? Escreva a função linear que cada gráfico representa. Então, qual é a função que cada um desse gráfico vai representar? A primeira, ó, a gente pode representar ele por menos 3x. Então, ó, f de x igual a menos 3x. Porque independente do valor que você vai colocar, ó, a constante aqui, ó, é o menos 3. Ok? Para o segundo, vai ser o quê? O 3x. G, vou chamar de g de x. 3x, ó a constante. E para o próximo vai ser 5x. Tudo bem, pessoal? Para isso que serve a constante, para ajudar a gente a entender, através do gráfico, como escrever o f de x. Tudo bem? Até aqui? O 4. As grandezas x e y indicadas em cada gráfico são proporcionais? Justifique. Então, olha só, ele está perguntando ali dos gráficos e perguntando se é proporcional ou não. Olhando, você vê que é, porque quanto mais está aumentando ele aqui, ó, no ponto, na reta de x, ele também está aumentando na reta de y. Olha aqui. Ó, está aumentando para cá e está aumentando para cá, subindo. Então, sim, eles são proporcionais. São proporcionais. B. B é virando a página. Ele tá pedindo para você olhar. Então, olha só. O B, ele está diminuindo. Então, conforme ele está aumentando, menor está sendo o valor. Como ele está vindo aqui para baixo, ó, ele estava lá do negativo, e ele vai ser uma função decrescente, né? Então, como ela é uma função decrescente, quanto mais ela aumenta em x, ela desce em y. Ou seja, ela também é proporcional. Então, você pode escrever, sim, é proporcional, pois é decrescente nesse caso, né? Decrescente. Em C, ele não é, porque ele tem uma curvatura. Nós não estamos estudando ainda nenhum gráfico de curva, somente de reta. Então, não. Porque ele não é função afim, que é o que nós estamos estudando. Tudo bem até aqui?